Oi, gente! Eu sou a professora Cecília, sou professora de Biologia do cursinho Popular Prometeus e o objetivo desse vídeo é dar continuidade às aulas, mas também ajudar a comunidade vestibulanda do YouTube que está estudando para o Enem, que não foi prorrogado. E também eu gostaria de enfatizar que a área de biologia que mais cai no Enem é a ecologia. Então, basicamente, se você conseguir acertar todas as questões de ecologia do Enem, você já ficou positivo nessa área. Então, é interessante que você esteja procurando entender a ecologia sozinhos e é interessante também vocês entenderem como funcionam as outras áreas de atuação da biologia, não só para as pessoas que querem fazer a biologia, querem atuar no campo profissional da biologia, mas também para as pessoas que querem entender como ela funciona de uma maneira geral e como ela é dividida. Então vamos lá. Eu separei aqui, eu fiz um esqueminha do menor para o maior e o nosso, na verdade, o menor componente desse sistema deveria ser um átomo, mas o átomo é estudado pela química. A partir da molécula começa o ramo da biologia. As moléculas e os organoides são estudados pela bioquímica. As células são estudadas pela citologia e o tecido, aquele apanhado de células, são estudados pela histologia. A anatomia estuda o órgão, o sistema, que seria digestivo, urinário, reprodutivo, e o organismo é estudado pela anatomia. Todo aquele apanhado de célula, tecido, órgão, sistema e organismo são estudados pela embriologia. E tudo isso que foi dito até agora é estudado pela fisiologia. Mas nós não estamos interessados nesses componentes agora. Nós estamos interessados na ecologia, que estuda basicamente os componentes a seguir: população, comunidade, ecossistema e biosfera. Só que, gente, vocês sabem a definição dessas palavras de uma forma bem certeira? Porque é o seguinte, essas palavras vão aparecer na sua prova de vestibular, e isso é 100% de certeza. E elas parecem bem simples, mas na verdade elas são bem confusas, porque nós temos uma maneira popular de pensar em relação ao significado das palavras. Nós utilizamos de forma errada no nosso cotidiano, certo? Então, a nossa aula de hoje vai ser focada nos conceitos ecológicos fundamentais. E esses conceitos precisam estar muito claros. Então eu vou falar vários palavrões aqui, palavras muito difíceis, palavras que vocês provavelmente nunca ouviram e outras vocês já ouviram, mas é importante que vocês saibam essas palavras antes de dar início ao estudo da ecologia, tá bom? Vamos lá. Vamos começar com população e comunidade. Qual que é a diferença de população e comunidade? Aqui nós temos uma foto. Nessa foto, nós temos vários indivíduos de diferentes espécies. Mas quando eu quero me tratar de vários indivíduos da mesma espécie, eu estou falando de uma população. Então, veja os protozoários, os plânctons e as bactérias separados e ampliados nesses círculos. Cada um é uma população. Quando eu quero falar de várias populações unidas e interagindo uma com a outra, eu estou falando de uma comunidade. Uma comunidade é a interação de várias populações. Então, aqui eu estou falando da população de protozoários, bactérias e plânctons e da comunidade geral de bactérias, protozoários e plânctons. Repare, então, que todos estão interagindo, eles estão no mesmo território, população e comunidade, certo? Vamos para a próxima. Um ecossistema. Um ecossistema é quando tudo está relacionado, está interagindo num sistema. Então, essa foto que eu coloquei aqui é muito interessante porque, primeiro, vamos começar com esse caramujo. Ele está indo em direção à planta. Ele vai comer a planta. E a planta serviu como um processo de energia para o caramujo, para o caracol. Então, ele vai receber energia da planta. Esse peixe que está indo aí em direção ao caramujo vai comer
o caramujo, certo? E o pelicano, aquela ave que está ali em cima, vai comer o peixe. Eles estão numa cadeia alimentar. Ok, isso é básico. Mas agora vamos dar nomes aos bois. Nós temos um produtor e um consumidor nessa foto. O produtor seria o produtor de energia. O produtor de energia é a alga, é a planta. Por quê? Porque ela vai ser um ser autótrofo. Ela vai fazer a própria energia através da fotossíntese, através da luz solar. E ela vai ser o início dessa cadeia alimentar. É ela que vai dar início. Ela é a produtora. Então, ela produziu energia e o caracol consumiu. Ele é um consumidor. Aí vem o peixe e consome o caracol, que também é um consumidor. Mas nós também temos um terceiro componente, que são os decompositores. Os decompositores, eles se alimentam da energia que restou, da energia que ficou lá, e ninguém mais vai consumir aquilo. Então, se decompõe. E, na verdade, isso é feito por micro-organismos, por bactérias. Então, nós falamos dos autótrofos, que fazem energia através da fotossíntese. E aqueles que se alimentam desses indivíduos? São os heterótrofos. Esses indivíduos heterótrofos são incapazes de fazer a própria energia. Então, vamos lá. 2 palavrões no nosso glossário. Autótrofos e heterótrofos vão aparecer no seu vestibular, com certeza. Gente, o próximo esquema é a biosfera. A biosfera, como vocês podem perceber pelo nome, é um englobado de tudo o que falamos. Então, do átomo até o bioma, até o ecossistema, nós temos a biosfera e a ecologia estuda como a biosfera funciona interagindo com os componentes entre si, certo? Bom, uma palavra interessante para a gente aprender agora são os nichos ecológicos. O que seria um nicho ecológico? O nicho ecológico é como se fosse a profissão dos indivíduos no ecossistema. Então, digamos que nós temos um exemplo. Um veado. Qual é a profissão do veado no ecossistema? Como assim? Qual é o local de reprodução desse veado? Qual é a temperatura e umidade ideal para a convivência desse veado, para a vivência desse veado? Qual é o tanto de alimento e de água que ele precisa para sobreviver? Qual é a sua relação com os outros veados? Quais são os predadores desse veado? Quais são os parasitas que gostam de parasitar esse veado? Isso se chama nicho ecológico. É importante nós sabermos o significado dessa palavra, nicho ecológico, porque às vezes, para entender a relação de um indivíduo com o outro na ecologia, nós precisamos saber especificamente qual é o nicho ecológico de cada um. Por exemplo, a gente não tem como relacionar um leão lá na savana da África com um tigre na floresta tropical. É impossível, porque eles não têm um nicho ecológico parecido, ok? Beleza. E habitat? O que seria habitat? Habitat seria onde o indivíduo prefere estar, onde ele prefere morar, onde ele consegue viver, certo? Vamos para a próxima. O nosso palavrão de agora são os biociclos. Nós podemos dividir na biologia os biociclos principais em 3. Temos o biociclo talassociclo, que são os biociclos marinhos. Nós temos o limnociclo, que é o biociclo de águas doces, lagos, rios, e o epinociclo, que é os ciclos da terra, que ficam na terra. Então, é a convivência dos vegetais na terra. O talassociclo, ele é bem famoso, vocês já devem ter ouvido falar, por conta do componente bentônico, nécton e plâncton, certo? Por que é importante? Porque é um perfeito exemplo na ecologia de como as comunidades funcionam. O plâncton, ele fica na camada superior do mar, o nécton fica na camada mediana, ele é sobrenadante, e os bentos
são aqueles indivíduos bem tônicos, são aqueles indivíduos que ficam embaixo. Cada indivíduo foi e mora em tal lugar porque eles preferem, o nicho ecológico deles é, de preferência, plâncton superior, nécton mediana, bento inferior, correto? Bom, vamos falar agora do plâncton. O plâncton é um animal muito utilizado nos vestibulares porque ele é muito importante na ecologia. Por quê? Porque ele é a base da teia alimentar marinha. Ele é o início, o mais importante, digamos, vamos falando, da teia alimentar marinha. Por quê? Porque ele é o produtor marinho. Nós já comentamos sobre produtor e consumidor. E o plâncton, ele é parecido com isso. Bom, ele é quase parecido com isso. Ele é mais parecido com isso. E ele é muito pequeno, ele é microscópico. Nós conseguimos ver ele no microscópio, mas nós temos um pouco mais de dificuldade de entender porque ele é um ser muito pequeno, certo? Apesar dele ser muito pequeno e apesar dele ser um pouco abstrato, ele é muito importante. Bom, próximo tópico são os biomas. Os biomas é um tema muito utilizado nos vestibulares e também muito usado no ensino médio, porque é muito falado em geografia também, não só em biologia, e é aqueles nomezinhos que todo mundo já ouviu falar, que são a tundra, a floresta de coníferas, que é a taiga, floresta temperada, mediterrânea, aí temos a floresta tropical, que é a maior floresta do Brasil, a maior parte da nossa floresta é tropical, e a floresta equatorial. É interessante saber exatamente onde cada floresta tenha uma preferência, porque isso comumente é pedido no vestibular. Mas nós não vamos enfatizar isso nesse vídeo, para não ficar muito longo, certo? Mas é interessante saber e utilizar a questão de nicho ecológico nesse quesitos de bioma, porque não tem como uma floresta tropical conviver e viver bem num lugar muito frio como a Rússia. Então a floresta tropical ela não vai ter preferência de ficar lá na Rússia. Isso é lógico, a ecologia ela é muito racional, ela é muito lógica, porque nós podemos saber qual tipo de bioma vai ter em devido lugar, só de saber a temperatura que tal lugar tem, certo? E outra palavra interessante para continuar os nossos estudos de ecologia são os ecótones, ou ecótono. Por quê? Bom, primeiramente, o ecótono é quando dois biomas se encontram. É a divisão certeira de dois biomas. Ou seja, que nós temos de um lado o bioma amazônico e do outro lado o bioma cerrado. Nessa divisão vai ter uma troca brusca de nichos ecológicos, de espécies, porque elas não gostam, as espécies que estão na Amazônia não necessariamente gostam das espécies que estão no Cerrado, certo? Então, o que vai acontecer nessa divisão, nós vamos ver nas próximas aulas, tá bom? É muito interessante esse exemplo que eu trouxe, que é um modelo de ecossistema artificial. Eu acho que quando vocês foram no shopping, vocês provavelmente viram essas coisinhas para vender, daí eles colocam em brinco, em colar para vender, que é basicamente o sistema do ecossistema perfeito. Eles colocam um produtor, um consumidor e um decompositor, todos em ciclo de uma perfeita harmonia. Isso acontece porque é entendível como funciona todo esse sistema. E um exemplo bom é esse aquário. Eles colocaram um produtor, que seriam essas plantas verdes, essas algas, o consumidor, que seriam esses peixes néctons, e provavelmente os decompositores são recompostos através de bactérias que podem ser compradas em pet shops normais e etc. E aí é muito comum que eles tampem esse aquário e deixem esse sistema acontecendo de perfeita harmonia e aquilo nunca vai estragar. Aqueles peixes não vão morrer, aquelas algas não vão morrer, porque está lá acontecendo os biociclos de forma perfeita. É simplesmente um recompondo o outro. E acontece, gente. Isso é muito interessante de observar. E esses exemplos que eu falei do shopping, dessas
arbustinhos, é porque temos o produtor, que está fazendo o biociclo da fotossíntese, e aí o dióxido de carbono vem consumindo o dióxido de carbono com o oxigênio e tudo entra em perfeita harmonia, o que é muito interessante de observar também. Bom, gente, esses são os conceitos básicos e importantes, essenciais para nós continuarmos o nosso estudo de ecologia. A próxima aula será sobre a energia no ecossistema, que também é muito importante, e a intenção é de fazer em vídeo também. Eu vou pedir para vocês anotarem todas as palavras que foram ditas no vídeo, porque a gente vai fazer um exercício em relação a isso, tá? E a gente vai se falando. Se vocês puderem me dar um feedback do que vocês acharam do vídeo, se vocês puderem me falar como que vocês encaminharam em relação ao vídeo, se deu para entender, se não deu, seria bem interessante, tá bom? Um beijo, a gente vai se falando.